Nesta aula veremos o argumento da definição de Santo Anselmo. Anselmo da Cantuária foi um monge beneditino, filósofo e oficial da Igreja Católica, e foi arcebispo de Cantuária entre 1093 e 1109. Ele ficou conhecido como o fundador do escolasticismo, que é um método de ensino que surgiu para responder às exigências da fé e foi dominante nas universidades medievais europeias durante o século IX e o século XVI. Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico para a existência de Deus e a visão da satisfação sobre a teoria da expiação. Mas o que nos interessa é justamente esse argumento ontológico. E o que ele seria? Pois ele é qualquer argumento que defenda a existência de Deus através da ideia de que Deus é um ser perfeito e, portanto, deve existir. Caso não houvesse esse ente perfeito, ele sofreria a imperfeição da inexistência. Os critérios para a classificação de argumentos ontológicos não são claros o suficientes e exatos e amplamente aceitos, mas eles geralmente partem da definição de Deus e chegam à conclusão de que a sua existência é necessária e certa. Esse tipo de argumento é unicamente um raciocínio a priori, ou seja, que resulta de raciocínio cujas definições foram dadas inicialmente, um pressuposto. Não se baseia nos fatos ou em dados concretos, mas na razão e na regra abstrata, e faz pouco ou nenhuma referência a argumentos a posteriori, ou seja, sendo uma linha de raciocínio que se refere ao conhecimento obtido depois da experiência. Então, o argumento ontológico é um argumento dedutivo, que parte do geral para o particular, da causa para o efeito. Só que existe um argumento a priori que é anterior a toda a experiência sensível, perceptível, palatável e que reflete de modo puramente formal, conceitual e abstrato, e este vai ser o método de Santo Anselmo, porque ele demonstra o ser de Deus ou a existência de Deus a partir do seu conceito lógico, ou seja, o reconhecimento de Deus por causa de sua ideia de quem ou o que Deus é. Uma vez que concebemos o conceito de Deus, não é possível que ele não exista. Da essência conceitual, chega-se à existência real de Deus. Mas antes de expor o argumento ontológico de Anselmo, eu vou explicar o que é um argumento analítico a partir de René Descartes. Descartes define um triângulo como sendo uma figura geométrica no espaço, cujos lados são a interseção de três retas. Esta definição é puramente racional abstrata, não depende de nenhuma experiência com algum triângulo sensível. Sensível no sentido platônico, ou seja, um triângulo físico, seja desenhado, esculpido em pedra, cortado em madeira, rabiscado com tinta, nada disso. Apenas imaginando, nós podemos chegar à imagem de um triângulo. Três retas que se cruzam umas com as outras, mas nunca as três ao mesmo tempo. Então, por dedução dos axiomas da geometria, pode-se demonstrar que a soma dos três ângulos internos dos triângulos sempre soma 180 graus. E o que seria um axioma? O axioma é um ponto de partida inquestionável de uma ciência, e que, se questionar esse ponto de partida, simplesmente não existirá determinada ciência. Vejamos o funcionamento do princípio do axioma na geometria. O matemático grego Euclides de Alexandria, muitas vezes referido como o pai da geometria, em sua obra Os Elementos, parte do pressuposto de um ponto, sendo o ponto o axioma mais fundamental da geometria. Entenda-se por geometria a ciência que mensura o espaço físico a partir de suas formas. Dizendo de um modo mais filosófico, é pensar o espaço. Dito isto, para que haja o desenvolvimento desta ciência, é necessário que haja um ponto de partida, ou seja, alguma coisa em algum lugar. Para tal, então, define-se o ponto, o axioma da geometria. Imagine agora que há dois pontos, certo? Pois bem, agora definimos e denominamos a reta como a ligação entre dois pontos. Então, a reta é conceitualmente a menor distância entre dois pontos. E se tivermos um terceiro ponto? Seria possível então ligar estes dois pontos a este terceiro ponto, formando assim um triângulo. Descartes vai dizer que, independentemente de qualquer coisa,
eu posso conceber que a soma dos ângulos deste triângulo é 180 graus. E isto é arbitrário? Não. Isto é logicamente necessário. Não é necessária nenhuma experiência sequer para nos levar a este fato. Isto requer apenas o pensamento para alcançarmos essa definição do que é um triângulo. O pensamento consegue formular um teorema necessário no nível puramente analítico, no nível puramente conceitual, formal e abstrato. Eu concebo a ideia de um ponto, depois eu concebo a ideia de um segundo ponto. Com isso eu concebo a ideia de uma reta, como sendo a menor distância entre dois pontos. Depois eu concebo a ideia de um terceiro ponto ligado a cada um dos dois pontos por outras retas. Logo, eu tenho uma figura chamada triângulo, cuja soma internas dos ângulos é 180 graus. Ora, a questão é, podemos pensar Deus assim? Podemos, e foi exatamente o que Anselmo de Cantuária se dispôs a fazer. Anselmo parte de um verso no livro dos Salmos que diz: "O louco afirma em seu coração, não há Deus." Então, deste ponto de partida, pressupondo que este ponto seja verdadeiro, pois quem diz que Deus não existe é louco, e louco nós entendemos que seja alguém que não tem razão, é necessário então que o termo Deus tenha um significado. E de acordo com este significado, saberemos o que é, para então entendermos por que quem diz que ele não existe é um louco. Anselmo, para proceder com sua análise, parte para a definição de Deus, para saber se ele existe ou não. Afinal, se o louco afirma que ele não existe, qual seria então a ideia que é subentendida no termo Deus? Portanto, por definição, Anselmo afirma que Deus é aquilo de que nada superior pode ser concebido. Isto é, Deus é perfeito e incomparavelmente melhor e superior a tudo. Ele é todo-poderoso, onisciente e moralmente perfeito. Se houvesse alguma coisa melhor que este Deus então seria Deus. A definição de Deus é de um ser perfeito e incomparavelmente superior a qualquer coisa, independente da perspectiva que o olhe. E este é o conceito de partida que é estabelecido por Anselmo para a análise se ele existe ou não. Está no conceito de Deus ser o mais perfeito de todos, assim como está no conceito do triângulo ter três lados. Do mesmo modo que não é possível conceber um triângulo com 4 lados, porque a isso chamamos quadrado, também não é possível conceber Deus faltando um ponto sequer de perfeição. Pois se assim o concebemos, como um detalhe minúsculo que seja, escapando da perfeição total, a isto chamaremos de qualquer outro nome, mas jamais o chamaremos de Deus, por não apresentar a propriedade de ser perfeito e incomparavelmente melhor em tudo. Para que se defenda a não existência de Deus, é necessário que se entenda e que se aceite que não é possível a existência de algo que seja totalmente superior em tudo. Então, a próxima pergunta é: seria impossível existir algo totalmente superior, assim como é incoerente existir um solteiro casado ou um quadrado redondo? Não. A ideia de algo totalmente superior, perfeito, todo-poderoso e onisciente é perfeitamente coerente. Agora, podemos fazer esta definição funcionar para qualquer coisa? A resposta também é não, pois as coisas que existem são limitadas pelas suas propriedades e pelos seus próprios conceitos, que existem sobre si. Tanto objetos, as coisas, pessoas, ideologias ou ideias, o universo e a própria natureza estão suscetíveis a intempéries físicas, estão sujeitos à deterioração, a pontos de vista diferentes e questionamentos. Por exemplo, a mãe natureza não poderia ser considerada totalmente superior, pois ela não é toda poderosa e onisciente. Uma ideia ou ideologia também não pode ser totalmente superior, pois ela pode ser confrontada por outros pontos de vista e se mostrar incompleta ou incapaz de responder todas as questões da vida humana e do mundo. Por outro lado, a ideia de Deus é intuitivamente coerente, portanto, sua existência é uma possibilidade, e o argumento ontológico mostra que, se Deus possivelmente existe, então Deus realmente existe. Por essa aula é isso. Te vejo na próxima.